Vamos conversar com ela agora? A doutora Patrícia Gonçalves está com a gente hoje. Tudo bem? Bom dia. Lindíssima. Tudo bom? Que bom te receber. Você tá ótima, tá muito bem. Obrigada. Eu me inspiro em você. Até na dieta. Gente, demais. E o papo de hoje é muito necessário também, né? Porque a gente vai falar de relações, relacionamentos, aquela situação em que muitas vezes o tempo acaba trazendo para as relações, a convivência. Ah, tá meio morno. O que será que a gente faz? Qual será o problema? Acho que quando a gente detecta que tem um problema, a gente precisa, antes de mais nada, tentar descobrir a causa, né, doutora? Sim, e é muito importante a orientação de um profissional que possa conduzir bem de uma forma clínica, de uma forma que escute a queixa não só da mulher, eu como especialista, mas sim como um casal que muitas vezes traz essas questões, né? Então, muitas vezes não se sabe a origem dessa perda de libido ou a origem de alguns traumas, e tudo isso o indivíduo deve ser visto como um todo, né? Claro. Então não é só um órgão, não é só o desejo sexual, a libido, mas sim a função que isso acarreta até nos hormônios que vão conduzir esse indivíduo para todas essas questões, né? E entender também as necessidades individuais de cada um, né? Porque Exato. Desde que o mundo é mundo, homens e mulheres fisicamente são diferentes, inclusive nesse aspecto também. Exato. E o que move muitas vezes a mulher é diferente do que move o homem para este momento, né, doutora? Então é importante que exista diálogo para que essas diferenças sejam respeitadas, né? E muitas vezes as pessoas acham que rotulam, né? Ah, homem é homem, mulher é mulher, ou então é uma questão cultural, a mulher foi criada assim, e não é isso. Na verdade, nós temos uma questão hormonal que rege isso, né? Então, o homem tem um hormônio masculino que vai determinar algumas questões masculinas, inclusive de comportamento, inclusive de respostas neurológicas. E a mulher, por ter o hormônio feminino que vai conduzir essa questão hormonal até nas funções eróticas, nas funções do desejo sexual, isso também implica, e aí bate na questão cultural, na questão de como a mulher é educada, como a mulher é criada. Mas o desejo sexual, é importante frisar, que vale para os dois. Então, nós temos que conhecer o nosso corpo até para lidar com essas questões. Sim. Eu costumo dizer para os casais, com relação ao conhecimento, ao autoconhecimento individualmente e ao conhecimento do casal, Tá. Porque um precisa do outro nesse sentido, da resposta do outro. Então, muitas vezes eu dou até exemplos meus. Por exemplo, tem pessoas que não funcionam de manhã. Eu brinco, né? Meus hormônios não funcionam de manhã. Não acordaram ainda. Não acordaram Tão ainda. dormindo. Tá o corpo inteiro palavra dormindo. Essa frase. O olho abriu, mas o corpo está dormindo. Então, a mulher, ela fica mais ressecada num período do dia, por exemplo, pela manhã. Então, ela não tem a lubrificação ideal. A receptividade física, inclusive. A receptividade física. Tá. O homem, por sua vez, ele tem um pico hormonal da testosterona à noite ao amanhecer. Então, por isso que o homem tem mais desejo, o desejo é mais exacerbado pela manhã. Então, tem que ter um diálogo, tem que ter um convívio íntimo de respostas, né, às questões, e não se privar de falar aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, para ter mutuamente uma união, né? Por isso que o diálogo é tão importante, né, gente? Somos tão diferentes, por isso que tem aquela máxima, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Tão diferentes, a gente quer se dar bem. Exato. Então, por isso a comunicação é sempre o caminho do meio, né? O melhor momento. Agora, a falta de libido, por exemplo, que o homem sente, ele trata de uma forma diferente do que a mulher?
por exemplo, quando os dois estão percebendo falta de libido, o homem lida com essa situação diferente da mulher? O homem, ele normalmente, quando perde a libido, quando ele tem um déficit da libido, um déficit do desejo sexual, o homem, ele se constrange. Então, isso não quer dizer que seja por alguma impotência sexual, porque ele não consegue manter a ereção. Pode ser por estresse. O homem lida com o estresse contínuo muito diferente da mulher. E a parte sexual, normalmente, quando o homem passa por um estresse, por uma depressão, é muito atingida. E isso fala muito a favor a ele se fechar. E a mulher, por sua vez, em contrapartida, vai cobrar. Ah, você tem outra, você não está correspondendo. E essas cobranças exacerbam ainda mais esse constrangimento e esse recolhimento, essa volta para o casulo. Então, é importante passar num profissional que possa atender os dois, seja um clínico ou seja um especialista, tanto o urologista quanto o ginecologista, o sexólogo, o psicanalista, para que possa, em conjunto, determinar algumas ações que possa resgatar, identificar e não rotular. Tá. Porque senão nós acabamos julgando um caso desconhecido. Então, nós precisamos aí ou então encontrando um culpado, né? Exato. O culpado da relação não estar bem é essa pessoa porque está com esse problema. E, às vezes, a pessoa que está com esse constrangimento, tanto o homem quanto a mulher, mas nesse caso, né, do homem que nós estamos falando, ele acaba não dialogando, não falando qual é o ponto em que está sendo realmente afetado. E acaba julgando, imputando uma responsabilidade para o parceiro ou para a parceira e acaba não tendo uma boa evolução com relação a esse relacionamento sexual. Bom, partindo desse princípio, então, é mais fácil para a mulher reconhecer que tem um problema e procurar ajuda do que o homem, né? Que acaba dando, muitas vezes, uma maquiada na situação e tentando resolver de outras formas. Exato. O homem, quando procura um profissional, muitas vezes ele não fala para a mulher. Ele procura o profissional escondido ou paralelo. Tá. E muitas vezes, quando o profissional que entrou com uma medicação, por exemplo, ou hormonal, com testosterona, ou de estímulo sexual, ou mesmo antidepressivo, ele acaba não falando para a parceira, não falando para a companheira, justamente porque numa discussão pode surgir aquele assunto, mas você toma remédio, você está deprimido, a culpa é sua, e acaba sendo um julgamento. Por isso que é tão importante buscar ajuda profissional, a orientação, um canal em que possa ter essa abertura e esclarecimento por um profissional. Mas é mais fácil também o problema ser da mulher? Quando a relação esfria, quando as coisas estão mais mornas. Por exemplo, a gente tem questões hormonais, altos e baixos. Com o decorrer dos anos, os hormônios também, né, da libido vão ficando comprometidos. É mais fácil a mulher entrar nesse problema antes do homem? Então, é mais comum. Mais comum. Né? Porque nós vamos pontuar aqui, bem explicado por você, que tem algumas fases. Muitos né? fatores, inclusive, né, que podem influenciar nisso. Exato. E hormonal. Então, por exemplo, a gestação, o período da gravidez e o período do climatério, principalmente na pós-menopausa, existem alterações hormonais que faz com que a mulher acabe tendo uma diminuição da libido. E ou por preocupação, por exemplo, na gravidez, ou mesmo pelos hormônios da gravidez, que diminuem os hormônios sexuais, né, fisiologicamente falando, naturalmente falando. Então, isso leva a um afastamento, o que também implica, por exemplo, do homem não buscar a atividade sexual com a sua parceira, com a sua mulher, com a sua esposa, justamente por medo de prejudicar a gravidez, machucar o bebê, por isso que é tão importante a orientação profissional. Sempre. E no caso da pós-menopausa, pela baixa dos hormônios sexuais, do pico ovulatório, da anovulação, isto é, a mulher depois da menopausa, ela já não é mais fértil, ela já não mais produz óvulos, então ela não tem picos hormonais sexuais.
e a libido diminui. E isso faz com que ela tenha ressecamento vaginal, o que dificulta a atividade sexual, e tudo isso tem um sucesso de tratamento quando bem orientado, bem conduzido e individualizado para cada paciente, para cada mulher, para cada homem e para cada casal. Tá certo. Bom, vou fazer uma pausa na conversa física, né, da história. Daqui a pouquinho a conversa continua com uma questão mais comportamental. Inclusive, teremos mais convidados no nosso papo daqui a pouquinho. Tá bom, doutora? Que delícia. Até já, minha linda. Te vejo lá na sala. Vamos continuar nosso papo agora, que tem tudo pra ficar ainda melhor, que eu tô recebendo aqui um casal de atores queridos demais. Tiago Uriarte, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu que agradeço. E também a Sharon Barros. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Muito bom, até porque, gente, eles estão com um espetáculo que convida todo mundo daquela DR depois, né? Quero saber de vocês, antes de mais nada, DRs são necessárias em qualquer relacionamento? Ou você acha que dá pra passar anos e anos sem discutir relação? Depende de como as pessoas se dão dentro da relação. Eu acho que é super necessário. A DR é extremamente necessária para você alinhar os pontos, porque problema todo casal vai ter em algum momento, por mais que sejam almas gêmeas, mas sempre vão ter problemas e a gente precisa discutir a relação e alinhar esses pontos para dar tudo certo, né, Thiago? O que você acha, Thiago? Você gosta de DR? Adoro uma DR. Dá pra gente colocar várias coisas, falar sobre o relacionamento, que tá funcionando, que não tá. Eu acho que falta bastante isso nas relações, né? Se comunicar. Eu acho que a partir do momento que a gente se comunica, eu entendo o que está acontecendo com você, você entende o que está acontecendo comigo, a gente não fica naquela de tentar decifrar o que está acontecendo. E por que será que a DR é tão mal vista, né, Leãozinho? Eu ia fazer essa pergunta, mas de outro jeito. Por que a DR é tão difícil, né? Porque eu acho que tem uma dificuldade. É porque mexe muito com o íntimo de cada um, é isso? Eu acho que as pessoas elas têm medo de se expor, mesmo que seja pro parceiro. Mas eu acho que tem tanta coisa dentro da gente que é muito íntima, que a gente fica com medo de se expor e às vezes também com medo de machucar a outra pessoa, né? E também de como isso vai chegar até outra pessoa. E até do que vai ser a resposta, né, dessa outra pessoa. E eu fico imaginando que dentro de um consultório ginecológico, né, deve ter de tudo ali, inclusive casais que utilizam esse lugar para justamente tentar acertar os ponteiros de algumas questões com vocês, não é, doutora? Quando chega ao consultório ginecológico, ao consultório do especialista, o casal já chega achando que tem um problema físico, né? Que o problema ou é meu ou é seu. Mas é físico, é orgânico, é clínico. E que uma medicação que tem um toque mágico pode resolver. Mas muitas vezes é o que o Thiago disse, a Sharon endossou. É aquela coisa de não querer falar porque vai se expor e porque tem medo de baixar a guarda. Olha, ela vai descobrir, ou ele vai descobrir a minha fraqueza. Exato. Então, isso é um conjunto de todas as coisas. Porque, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, ela vai manifestar algumas alterações hormonais, alguma alteração de substância que não estimula os hormônios sexuais e isso vai diminuir a libido. Doutora, agora isso que a senhora falou diz o seguinte, que o casamento, então, a relação, vamos dizer assim, né, é na verdade como se fosse uma guerra, uma competição de poder, né? Em alguns Não casos, é pra ser, sim. né? Não é, mas Não em é alguns pra casos ser, né? se torna. Por isso que é tão legal ouvir o Thiago dizer que gosta de ter DRs, né? Isso é muito interessante, porque acho que a DR faz com que você queira crescer dentro do relacionamento. Ouvir que você também tem falhas, né? Que o outro seja aberto para ouvir também o que você tem a dizer, porque os dois estão na mesma vibe, os dois querendo crescer e ficar juntos, Sim, né? mas isso também eu fui desenvolvendo com o tempo. No começo a gente não gosta, porque é o que a doutora falou, a gente não quer expor o nosso íntimo, a gente não quer dar munição para outra pessoa, porque é mais ou menos assim que acontece, né? A gente dá munição para outra pessoa e se ela usar aquilo da forma errada, destrói você, destrói o relacionamento, destrói aquela vida que você estava pensando em construir. Hoje eu já consigo entender, depois de anos de terapia. Terapias são necessárias, gente. Muito bom. Isso é a maturidade. A maturidade de que você precisa, não necessariamente se expor, mas você precisa dizer para o outro o que está se passando, o que você está sentindo, ou até o que você não está gostando na outra pessoa, para que ela saiba, para que ela entenda, e juntos
juntos consiga chegar a um denominador comum. Até porque cada um vem de uma família, de uma formação, aí juntam os dois lá no altar e sejam felizes para sempre, né? Sim, e aí é complicado, né? Porque é muito mais fácil a gente se dar bem com alguém quando a gente se dá bem com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento, antes de mais nada, né? E aí, esse lugar de se expor, muitas vezes, que vocês estão falando, é que pode ser justamente o problema de quem fala, eu detesto uma DR, eu não quero saber de conversar. Porque é muito comum, inclusive, ouvir os homens dizerem isso, né? Que detestam as DRs, que mulher que gosta de DR. Se você, eu sou prático, eu não gosto de negócio de DR. Né? A gente ouve muito isso, né? É muito Hoje comum. em dia eu já vejo que quando você não quer ter DR, quando você foge da conversa, é porque você já não quer mais. Você já desistiu, você não quer arrumar nada, você não quer tentar nada, então já abandonou aquela situação. Jogou a toalha. Já jogou a toalha. Eu já vejo assim, hoje em Já tá dia. trazendo uma experiência própria, né, amiga? Querida. É mesmo, é. Separada. Conta pra gente, Sharon. Eu terminei, gente. Não havia diálogo entre nós. Não havia diálogo entre nós. E aí deu nisso. Ah, é? É o que acontece, né? Quando começa a calar é justamente isso. Não tem mais o que fazer, já tentamos de várias Exato, formas. exato. Aí é melhor cada um tomar seu caminho mesmo. Quando né? a pessoa não quer conversar, quando a pessoa não quer solucionar nada, é porque já abandonou, na minha visão, né? Agora, achei muito legal que vocês pegaram esse tema da DR e levaram pro palco. Porque eu acho que tudo que a gente fala, tudo que a gente consegue pôr pra fora, toda a capacidade que a gente tem de dar palavras e voz para aquele problema, é muito mais fácil da gente resolver, se a gente ficar guardando, né? E quando vocês colocam isso no palco, vocês permitem que as outras pessoas também se identifiquem, entendam o problema. Falam, a gente dá pra dar risada nesse problema até? Que eu acho um problemão na minha vida e pode ser até engraçado. De onde surgiu essa ideia? Surgiu de um pé na bunda que a gente tomou, né, amiga? Adoro. Ao mesmo Gente, tempo. eu tenho Adoro que rever essas isso, porque eu tô assim, terminando relações e pés na bunda. Mas tudo bem, vai. A gente tínhamos terminado relacionamentos juntos, né? Praticamente ao mesmo tempo, né? E aí Já eram amigos? Já éramos amigos. Ah. E aí Mas a gente... na época a gente era conhecido. É. A gente ficou mais amigo por conta desse espetáculo. pé na bunda. Pé na aí que bunda a em gente- comum. Aí a gente foi sofrer em Búzios. A minha colega se reestabeleceu em uma semana. Eu fiquei anos ainda sofrendo. Gente, que fino, vocês foram sofrer em Búzios. Sofri em Búzios. Ah, gente. Assim De é favor, bom. vamos colocar aqui, né? Mas ninguém precisa saber disso. Adorei. Ninguém precisa saber disso. E aí a gente começou a conversar e querer entender por que hoje é tão fácil as pessoas trocarem do que consertarem, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, a gente consertava, até porque a gente não tinha tanto cardápio. Claro a gente também não que tinha tinham Vivia tentando, situações e né? situações, né? Às vezes as pessoas ficavam dentro de um relacionamento só aturando por falta de opção. Mas sim, as pessoas tentavam consertar as coisas. Exato. E hoje em dia é mais comum as pessoas, vou trocar, não quero mais, tá me dando dor de cabeça. E a gente vai para um próximo relacionamento que vai trazer ou os mesmos problemas, ou problemas semelhantes, ou outros que de repente são até piores, porque todo relacionamento é o que o Leão Tem falou. desafio, São né? duas pessoas diferentes, de criações diferentes, que vão se juntar e ali tentar formar uma nova família, novas pessoas. E a gente tem que estar disposto a isso, né? E aí a gente falou, por que a gente não leva isso pro palco? Por que a gente não coloca essas coisas de uma forma bem humorada, de uma forma engraçada, de uma forma divertida, para que as pessoas realmente se identifiquem com aquilo e entendam que todo mundo vai passar por aquilo. Mas a gente pode consertar, se houver chances de conserto, e não jogar fora. É muito bom. Doutora Fala, Patrícia, eu queria... porque uma das questões que vem sempre na DR, muitos casos que eu sei, é a questão da tábua do banheiro. Né? Porque levanta, porque o primo contou, né? Que a tábua fica... Eu queria saber, isso tem a ver abaixada. com o formato, por exemplo, do pênis? Porque cada um tem um jeito, e aí, né, molha a privada de um jeito. Né? E falam que é problema de mira, né, Leão? Não é anatômico, exatamente. então? Então, eu fico sempre pensando nisso. A gente pode pensar até que ou seja um problema anatômico ou um problema de tremor, né? Mas algum problema ou de né? concentração. Mas, na verdade, o que eu penso é que é muito comum, e eu vou contar uma coisa muito en passant, que aconteceu a semana passada, mas eu tive uma cerimônia de casamento, né? Eu me casei dia 29. É verdade. Já tinha me casado no civil e agora Coisa mais casei, né, linda. numa cerimônia, numa celebração. E aí viajamos 5 dias e na viagem
eu dizia para o meu marido, André, você sempre baixou a tampa, o que está acontecendo? Depois que casou, você não está baixando a tampa? Então eu lembrei agora que você falou, mas só para tirar uma farra disso. Casamento, né? Faz as pessoas relaxarem tanto assim. Será Eu, que por é via das isso? dúvidas, eu faço sentado. É melhor. Casei, agora eu vou relaxar, Mas vou fazer eu o que eu acho não que é fazia. concentração. Eu acho que o homem, principalmente, vai ao banheiro pensando em um monte de coisa, ou pensando em nada. Ou mexendo no celular. Ou ele entra na caixinha do nada, ou ele está pensando o que ele vai fazer depois. E acaba esquecendo de baixar a tampa, por exemplo, Doutora, eu ou vou com esquece a sono. toalha Segurar em a cima da mangueirinha. cama. Eu vou com sono, eu vou meio assim, ó. O dele já tá Eu explicado, vou vai meio com o com olho aberto, sono, um é. fechado, Então aí fica vamos meio combinar difícil. aqui, galera, todo mundo sentadinho? E é isso que eu ia falar, por que que não Melhor. senta logo, né? Tão mais Mais fácil, né? Ninguém reclama, ninguém mais briga. Muito bom. Eu vou dar um recadinho, quando eu voltar, eu quero saber os feedbacks que vocês tiveram depois dos espetáculos, porque legal. vocês já têm muitos espetáculos, muitas cidades em que vocês passaram com essa peça. E imagino que isso deve ter causado aí transformações na vida de algumas pessoas. Vocês contam pra gente? Com certeza. Então tá bom, volto já pro nosso papo bom. que continua, que tá uma delícia. Participe com a gente através do @Revista da Cidade TV. Vamos continuar o papo que tá uma delícia? Deixei uma pergunta meio no ar aqui, né? Será que aconteceu isso em algumas das peças que vocês fizeram, de repente, sei lá, a mulher nunca teve coragem de falar do problema, aí vocês relataram esse problema lá no palco, ela morreu de rir, a carapuça serviu e aconteceu isso alguma vez? A gente sempre tem feedback, seja na hora ali, durante o espetáculo, seja um cutucando o outro, ou depois do espetáculo, que a galera se sente muito à vontade para conversar e falar as coisas pra gente. E né? quanto mais a pessoa riu daquela situação, significa que ela tá envolvida de alguma forma. Exatamente. Eu queria até saber, Nervoso, é ótimo. o seu processo, né, depois de separação e tal, a peça fez parte do processo? Fez bastante. Foi você que escreveu, né? Foi. Fez bastante. Eu peguei mais a vida da Sharon. Ah, porque- não, para de graça. Adorei ele, gente, muito bom. Mas fez bastante, porque a gente foi situando situações que aconteceram, problemas que, aconteceu comigo, mas aconteceu comigo também, eu passei por isso também, e a gente foi colocando dentro do contexto do espetáculo. E, na verdade, a gente escreveu um texto lá em 2014, 14 ou 16? 16, né? Foi 16 a gente atualizando, estreou, E durante os anos ele foi atualizando por conta própria, porque a cada cidade que a gente passava, a cada lugar que a gente ia, é uma história diferente, é um público diferente. E aí, hoje, do que a gente fazia no início, é totalmente diferente. 6 anos em cartaz. 6 anos em cartaz. Muito bom. Porque o teatro é um grande convite a uma terapia em grupo, né? Leãozinho também é ator, tá aqui, não deixa mentir, né? Faz a gente pensar tanto sobre a vida, sobre essas questões, né? É muito importante ir ao teatro e levar essas questões e essas perguntas para o palco também, Sim, né? e a nossa DR, ela se passa em casa, situações em casa e na terapia também. Aham. Então a gente meio que faz isso, uma terapia Ah, que em delícia. grupo, lá com todo mundo. Tem um momento que a gente abre pra galera falar durante o espetáculo. E será que tem como disfarçar a DR? Pô, que dica vocês dão pro pessoal que tá em casa, por exemplo, que o companheiro ou a companheira não gosta muito de conversar ou discutir a relação? Tem como disfarçar a DR em alguma situação, alguma coisa do dia a dia? Tentar encaixar Em vez de ali, falar assim, não? agora a gente vai conversar. Não, encaixa no meio de alguma, sei lá. Vocês dão alguma dica nessa linha ou não? O que eu faço, que funciona muito lá em casa, é eu espero a pessoa terminar tudo que ela tem que fazer do dia. Terminou, eu pergunto, tá tranquilo? Tô. Senta aqui um minutinho. E aí vou. Tá. Com todo carinho, com todo amor, com as melhores palavras do mundo. Escolher o melhor momento, então. Acho que é exato. o canal, né, doutora? Eu admiro você, Thiago, porque eu sou cirúrgica, tem que ser na hora. Eu tenho que passar o bisturi. E eu aprendo com o meu marido esta relação de troca. Você não pode ser intempestiva, você tem que se controlar. Então, é uma troca mesmo, de Sim. aprendizado, Tô né? procurando essa pessoa que vai me ajudar, porque eu também sou bem na hora ali. Eu quero resolver aquela situação na hora. Mas isso faz parte do hormônio feminino. É Faz, mesmo? né? É difícil a gente geração, respirar, então. de não ter aquela visão estratégica, mas sim, né? A mulher, ela tem Olha. muitas visões... Emoção, né? De emoção. E E como é que isso a gente faz até com diminui? filhos, né? Não quer deixar pra depois. Não respira, vai lá e resolve na hora. exato, Não, a gente tem que aprender isso. Desculpa, Thiago. Não, te tudo cortei. bem. Como é que a gente diminui esses hormônios dela?
Não vem querer me cortar, não. Tô fazendo terapia também. Isso já aconteceu no seu consultório? De repente está no meio de uma consulta e o casal começa a discutir ali? Já aconteceu e assim, e ter que ponderar, né, ser neutra, não deixar eles andarem com a discussão para não ficar pior, mas assim, trazer para uma realidade e ajudar nesse sentido. E às vezes o casal ele precisa de uma terceira pessoa, né? Porque eles não, é como se eles não quisessem falar diretamente pro outro, então ele usa você para falar, não, porque fulano fez isso, não, porque ontem ele lá em casa fez não sei o que lá. E você vê que ele tá te usando para falar as coisas que deveria falar diretamente para aquela pessoa. Exato. Sabe? E aí entra aquela coisa do não descer do pedestal, ter medo de assumir a fragilidade. E na opinião de vocês, então, qual é a melhor DR? Claro, é aquela que não dá briga no final, né? Antes de mais nada. Mas é aquela que você dá uma enfeitada na situação ou fala diretamente o problema? Já vai cirúrgico, como a doutora está dizendo. O Thiago pode falar melhor, né? Que ele tá casado aí, tá dando certo aí. Você tá quanto tempo casado já? 4 anos. 4 anos, olha, sucesso. Né? 4 anos. Ah. Eu gosto de ser direto, mas eu gosto de pensar antes de falar. E lá em casa tem essa questão também, porque eu gosto mais de pensar, eu gosto de ter o meu tempo e ele gosta de falar na hora. Então, a gente tem essa questão também. Mas, aos pouquinhos, ele vai entendendo que eu preciso do meu tempo e eu vou entendendo que o tempo dele é diferente do meu. Então, às vezes, tem mais hormônios femininos? Eu acho que é, Leão, eu acho que é. Tô pra descobrir isso, doutora, eu vou levar lá. Pode levar. Mas eu gosto de falar direto, sem muitos rodeios. Porque às vezes quando você rodeia muito, você acaba perdendo qual é o verdadeiro fio assunto. da meada. Perde o foco. Eu prefiro ir direto no assunto, conversar numa boa. Se houver algum tipo de alteração de voz ou de comportamento, aí a gente vai esfriar a cabeça. Toma depois água da volta a falar. paciência, né? Exato. Toma um copo d'água, pensa um pouco. Eu acho Como que é a essa melhor questão forma. do olho? Porque tem gente que fala, mas não olha na cara da gente, né? Leão, lá em casa. É assim? É. Lá em casa, mas aí ele é TDAH. Então acho que é isso. Aí ele fala meio assim, aí eu fico procurando quem é, mas sou eu mesmo. É comigo. Mas às vezes não é porque não gosta de olhar, não. Às vezes é porque tem uma questãozinha. Tem alguma questão com déficit de atenção. Exato. Olha só. E você, Leãozinho? Eu nunca sei, assim, se tá em um relacionamento sério ou não. A gente conversa bastante, mas a gente tem deixado esse assunto meio de lado. Eu já tive alguns relacionamentos sérios, né? E eu acho Tava que... meio à distância, né, um tempo atrás. Agora eu não sei atualmente eu estou assim, fazendo Flertando. atendimentos. Eu posso ir com você. ser Não bem com sincero. você, mas, né? Você entendeu. Mas eu acho que é legal, eu sinto falta disso. O primeiro, do dormir junto mesmo, sempre na minha casa e tal. E a outra coisa é essa coisa, a DR mesmo. Porque... Você gosta de DR, Leão? Eu acho importante, né? Não é que a gente gosta, né? Eu tenho a impressão que é assim, uma coisa que a gente não gosta, mas que é necessária, né? Sim, Eu imagino assim. Porque em alguns momentos, teve, por exemplo, de repente eu tinha um relacionamento de 7 anos, que foi acho que o mais tempo que eu tive, e aí ele falou nada, ele falou que ia morar fora do Brasil. E que estava com essa necessidade, que ia trabalhar acho que na Irlanda, sei lá onde. Acabou não indo e fica me ligando até hoje. Mas enfim, e foi uma coisa meio chocante assim para mim, porque a gente tinha uma relação que parecia que estava tudo ok. E aí de repente, sabe? Como era o diálogo em casa? Como era o diálogo em casa? Não, era ótimo. A gente tinha uma relação super. Isso que me surpreendeu. E aí, do nada, de repente, ele veio um dia e falou, olha, eu quero ir morar na Irlanda, eu estou vendo um negócio lá, vou trabalhar lá e tal. É a crise dos 7 anos. Pode ser. Pode ser. Exato. Dizem que existe, né? Exato. Agora, a DR é uma coisa que a gente necessariamente tem que dar com o parceiro, com o companheiro, com a companheira, ou a gente faz isso em todas as nossas relações, por exemplo, com amigo, com mãe, com irmão. As DRs fazem parte da vida, né? Eu acho que isso não é uma coisa que a gente está rotulando muito como se fosse só para relacionamentos afetivos e amorosos, mas a DR faz parte da vida com filhos, com todos, né? Eu acredito. Eu acredito que a DR faça a gente refletir, quem quer, quem está aberto para isso, né? Porque tem rótulos de DR que você impõe para o outro o que eu acho que é correto. Então, aí não é uma DR, né? Porque a DR é você discutir a relação, seja com filho, com pai, com irmão, com mãe, né? E com o companheiro, com a companheira. Então, você expor aquilo que está
incomodando de alguma maneira e abrir, né, de uma forma inteligente, eu acredito, o que eu posso melhorar também. Eu acho que essa é a grande sacada da DR. Exato. Ficar com os ouvidos abertos para isso, né? Está me Onde eu posso melhorar? incomodando. E o que eu estou te incomodando? Aham. Por você estar agindo assim para me incomodar. É pra crescer, né? É Não a pra troca. brigar. É a Agora, o troca. contrário também pode acontecer, ou já aconteceu com vocês, de começar com uma DR inocente, era só um probleminha, era só uma questão que ia ser conversada e de repente foi por um lado completamente Virou uma errado, deu avalanche, ruim, né? virou Veio- briga, acabou a relação, mas não era nada disso, era só pra conversar um pouquinho. Já aconteceu com alguém aqui? Aproveita, amiga, Vai lá, aproveita. desabafa, Sharon. A Karine. Recentemente passei por isso, era só um pequeno problema que eu queria resolver, né, galera? Era uma pequena questão. Era uma pequena questãozinha só de alinhar ali um pontinho que tava, né, precisando ser alinhado e aí acabou num término mesmo. Foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Eita. Mas tá tudo bem, eu acredito Era que pra as ir, coisas né? acontecem sempre pro melhor. DR de livramento. DR de livramento. Vou pensar que foi livramento. Vou pensar, porque é melhor pra mim. Gente, vamos pro teatro? Bora assistir essa dupla incrível aqui no teatro. Morrendo Aliás, de vontade, né? eu também Essa fiquei morrendo de conversa. vontade de assistir essa Nossa. peça para rir bastante, desopilar o fígado, precisamos. Inclusive, vocês estão com uma missão muito importante com essa peça lá, Sim. né? Conta um pouquinho, Thiago Sim. ou Sharon. Quer Pode- falar? pode falar. A gente tá no Teatro D, né? Todos os É sábados, maravilhoso, às 20 horas, né? maravilhoso. Um teatro muito bonito. Fica ali dentro do Extra, do Itaim. Só que foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, né? E parece que eles vão demolir o lugar para levantar um outro empreendimento. Eles vão ter que tirar o teatro de lá. E aí tem uma luta lá do dono do teatro, que é para poder receber o valor correto, buscar outro lugar para estar levando o teatro. Tá. Né? E aí a gente tá ali na luta junto, né? Porque E é o que a Nossa, gente sempre fala, a gente não precisa que mais teatros sejam fechados. Não, não mesmo. Porque cada vez mais isso está acontecendo. A gente precisa que as pessoas frequentem, que as pessoas consumam teatro. Cultura, né? É cultura. E ele, As o formas dono mais do amplas. teatro, que eu esqueci o nome dele agora. Dácio. Dácio, né? Ele é uma pessoa que você percebe que ele ama aquilo, né? Que ele ama aquele imóvel, quer cuidar, né? É uma pena mesmo, né? É. Mas a gente está Mas lá é isso, até cada vez quando menos der. teatros, cada vez menos livrarias, cada vez menos, né? Infelizmente, cultura no Brasil respirando por um canudinho. Eu vou deixar aqui todos os contatos, tá? Pra você seguir o Thiago Uriarte, esse ator querido, você vai lá no Insta, @Thiago Uriarte, o Thiago com TH, tá bom? A Sharon Barros, a quem eu também agradeço a presença, obrigada, adorei te conhecer, lindona. Você vai lá no Insta, @Sharon Barros, com 2 S no final, é isso? Isso. Sharon com SH, tá bom? @Sharon Barros. @DR, discutindo a relação, pra você seguir, né, o Insta da peça, @DR discutindo a relação, peça que está no Teatro D, como a gente já falou, na Rua João Cachoeira, 899, no primeiro andar, no Itaim, todos os sábados de junho, às 20 horas. Todos os sábados de junho, às 20 horas, se programe, vá ao teatro. Vamos torcer para que seja prorrogada essa temporada aí. Até para comemorar a relação, né? Dia dos com namorados certeza. chegando, né, gente? Esse fim de semana é perfeito. E doutora? DRA, DRA. doutora, Patrícia Goncalves. Tá Gonçalves ótimo. sem o cedilho. Obrigada, doutora, viu? Ah, tá aqui, ó, @DRA.Patrícia_Gonçalves. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada pela companhia de Obrigado, casa. obrigado. Amanhã a gente volta, né, Leãozinho? Beijo, dignidade. Obrigada, viu, doutora, mais uma vez.